Começamos aqui a nossa lição 11. Estamos indo para o final da nossa revista, estamos acabando o livro de Josué. E como a gente viu, Josué foi chamado. A gente viu que Josué ele teve que ter estratégia, pedir para os espias olharem a terra de Jericó para voltarem com informações. A gente viu que a fé da Raabe chamou muita atenção para a gente. A gente viu que o povo ele tinha muito mais fé, era muito mais devoto ao concerto que foi feito com Abraão e com Moisés. E nós vemos ali no livro de Josué uma evolução muito forte. Ela já vem sendo construída na narrativa do Pentateuco, mas com Josué isso se torna mais forte e o pessoal realmente é apresentado nesse livro como um povo já mais fiel a Deus, e a terra é conquistada pela fé. E a nossa lição 11 ela vai tratar sobre isso, a herança conquistada pela fé. E o texto do dia, que é Hebreus, deixa isso muito forte, que é pela fé que nós temos a esperança. As divisões da terra a respeito em relação às tribos, elas ganham uma parte muito grande no livro de Josué. Elas vão desde o capítulo 14 e elas vão até ali, não só a herança, a divisão, mas a organização, vai até ali o final do capítulo 21, quando os levitas eles ganham ali a sua porção, que a porção é Deus, mas eles têm lugar para morar, que aí a gente vai tratar disso durante a lição. Bom, a gente viu na última aula a respeito das lutas que Israel teve com os outros povos, e a gente entra em algumas questões complicadas. Nós sempre entramos em algumas questões complicadas quando a gente pega esses textos narrativos de guerra do Antigo Testamento. Primeira coisa que a gente tem que assumir é que o livro de Josué é sim, não somente, mas é sim um livro de guerra. E aí a gente entra numa grande pergunta, talvez uma das questões mais complexas para a gente, que é a relação entre ser servo de Deus e a guerra. Talvez a grande pergunta, o grande problema em volta disso é: a guerra é ruim? A guerra em si não é ruim, depende do motivo. Por exemplo, o motivo da guerra pode ser questões financeiras, questões políticas ou simplesmente para fazer a paz. Quando a gente viu na Segunda Guerra Mundial, dando um exemplo, o nazismo e o comunismo vindo de maneira muito forte, os dois eram aliados, devastando aí, especialmente o nazismo, devastando a Europa, vindo para o Ocidente, e ele é barrado pela Inglaterra com Winston Churchill. Nós vimos que a Inglaterra ela tinha um bom motivo para entrar em guerra. Ela tinha que barrar o avanço do nazismo. Então, sim, era um bom motivo. A guerra por si só não é ruim. Mas aí a gente pergunta: e Êxodo 20:13? Quando diz: não matarás. Bom, o ideal é que ser traduzido ali é não assassinarás, que é diferente de não matar. Então, em guerra, digamos que abre-se uma exceção por diversos motivos, mas isso não é a aula de hoje. Mas simplesmente dizer que a guerra em si não é ruim. Tanto é verdade que haverá guerra no fim dos tempos, que é a guerra do Armagedon. Entendeu? A guerra em si não é ruim. E a gente tem que lembrar também a relação entre o Êxodo, capítulo 20, versículo 13, com o comportamento de Israel ali, com a relação com os outros povos em guerra, que Israel ele não era uma pessoa que poderia assassinar. Ele era uma nação, ele era um Estado. E como Estado, Israel ele tem algumas funções de Estado diante de Deus. E quais funções são essas? Segundo Romanos, capítulo 12, do versículo 18 até o final, e do 13, do versículo 1 até o 7, diz ali qual é a função do Estado. O Estado que
que nós vemos hoje, os estados, eles têm uma funcionalidade, eles têm uma missão dada por Deus, que é de ser o vingador de Deus aqui na Terra. O que fica claro ali no final do Romanos 18 é que Romanos 12, de que nós não podemos nos vingar. Então alguém foi e roubou no meu carro, roubou minha casa, eu não posso entrar, não posso ir atrás dele para me vingar. Isso não é função nossa. A vingança é de Deus, do final do Romanos 12. A Deus cabe a vingança. E como é que Deus age de maneira vingativa aqui nessa terra? Ele age de maneira vingativa utilizando o Estado para punir aqueles que fazem o mal e beneficiar aqueles que fazem o bem. Então o Estado ele tem uma função de vingador de Deus contra aqueles que fazem o mal, certo? Então essa é a função do Estado. E é por isso que nós temos que estar sujeitos ao Estado. Isso não só aparece em Romanos no final do capítulo 12 e início do capítulo 13, mas também Pedro fala algo semelhante na sua primeira carta, no capítulo 2. Sujeitai-vos a toda a instituição humana por causa do Senhor, quer ao rei como soberano, quer às autoridades como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores como para o louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. E continua o texto. Então, essa é a finalidade do Estado, e o Estado ele tem que ter essa função. É algo que Deus fez assim. Mas aqui fala do Estado punindo uma pessoa. Mas e como é que funciona dentro da Bíblia a relação de um Estado com outro Estado? Bom, funciona da mesma forma. Isso é muito interessante. Quando a gente olha o Antigo Testamento, nós vemos que tem uma teologia própria. Tanto é verdade, quando a gente olha alguns livros de teologia, eles estão sempre como teologia do Antigo Testamento, teologia do Novo Testamento. Que é simplesmente, esses livros eles simplesmente tentam pegar as ideias principais do Antigo Testamento, eles sistematizam elas e trazem como uma doutrina. O que é que Deus quer mostrar com tudo isso? Dentro desses livros eu vou indicar para vocês o Brueggemann, no final da aula eu vou mostrar para vocês, mas dentro da teologia do Antigo Testamento a gente pode perguntar se Deus pune uma nação com outra nação, ou um estado com outro estado. E a resposta é que sim, porque não só, conforme a gente observa em Romanos, capítulo 1, não só uma pessoa está debaixo da ira de Deus, as pessoas estão debaixo da ira de Deus, como fala em Romanos 1,18, de que do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e perversão do homem que detém a verdade pela injustiça, não só nessas questões relacionais nossas, mas também o Estado está debaixo da ira de Deus. Porque o Estado, quando ele não faz a função dele, que Deus o colocou para fazer, ele está debaixo da ira de Deus. Então o Estado ele não deveria oprimir. Se ele oprime, se ele passa do limite, se ele oprime, ele está debaixo da ira de Deus. Se ele deixa de punir o mal, se ele deixa de punir os malfeitores, ele está debaixo da ira de Deus. Se ele funciona para favorecer economicamente grupos ligados ao governo ou religiosos ligados ao governo, ele está debaixo da ira de Deus. Então não apenas as pessoas estão nessa condição, mas também os próprios estados. E Deus usa no Antigo Testamento, na teologia do Antigo Testamento, outros estados e outras nações para punir o estado que ele acha que deve ser punido. E o estado que ele acha que deve ser exercida a justiça. Isso vai aparecer de uma maneira muito forte no livro de Abacuque. Bom, essa teologia, essa doutrina de que Deus usa estados para punir estados, nações para punir nações,
essa doutrina ela aparece em diversos momentos na Bíblia, em diversos mesmo. Mas a nível de ilustração, nós vamos ficar com o texto de Abacuque, que é um livro pequeno. No capítulo 1, a gente já começa a perceber essa relação de Estado como vingador de Deus, e Deus usa um Estado para punir outro Estado, outra nação para punir uma nação, conforme Ele quer, porque Ele é quem governa todos os Estados, Ele é quem governa todas as nações. Abacuque capítulo 1, versículo 1. Sentença revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei eu, e tu não me escutarás? Gritar-te-ei violência, e não me salvarás? Por que me mostras a iniquidade e me fazem ver a opressão? Pois a destruição e a violência estão diante de mim. Há contendas e o litígio se suscita. Por esta causa a lei se afrouxa, e a justiça nunca se manifesta. Porque o perverso seca o justo, a justiça é torcida. Isso é muito parecido com o que a gente vê hoje. Um Estado que não pune os malfeitores, que ele é complacente com quem deveria estar em cana. Por causa disso, ninguém liga para a justiça. E o Estado quer oprimir aquelas pessoas mais vulneráveis. Vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obra tal que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscito os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra, para apoderar-se das moradas que não são suas. Esses são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros do que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer. São os seus cavaleiros que espalham por toda parte. Versículo 9. Eles todos vêm para fazer violência. Versículo 10. Eles escarnecem dos reis, dos príncipes. Então, o que está acontecendo aqui? Judá está absolutamente contrária, está se desfazendo de Deus e da sua lei, se desfaz da aliança, não está nem aí para nada, e Deus vai trazer uma nação para punir Israel por causa disso. E essa nação são os caldeus. Esse povo é o caldeu, é a nação da Babilônia. Deus está falando que para ele punir, para ele exercer para que, já que a nação, o Estado, ele não está exercendo o seu papel de vingador, o povo não está na aliança, então Deus vai fazer com que uma outra nação exerça a função de vingador diante de Israel. E agora, não só isso, mas indo mais para frente no livro de Abacuque, Deus também vai punir essa nação, os caldeus, porque eles também são uma nação cruel, são maus, são violentos, são malfeitores. Então Deus não só vai utilizar a Babilônia para punir Israel, Judá, mas ele também vai utilizar outros povos, que vão ser os medo-persas, para punir os babilônicos. E depois ele vai utilizar dos gregos para punir os medo-persas, e ele vai utilizar os romanos para punir os gregos, e Deus vai agindo conforme ele apraz, utilizando de outra nação para exercer justiça, para que haja justiça na terra. Dentro dessa perspectiva de que o Estado ele tem que exercer justiça, ele não só está contido no livro de Abacuque, mas em todos os profetas. Todos eles falam isso, e eles apontam que Deus está fazendo essa punição, essa justiça, porque o povo não está na aliança, o Estado não está fazendo o seu papel de vingador, e o povo está na idolatria. Então tudo isso faz parte de um pacote, tudo isso, uma coisa leva a outra, um abismo vai levando outro abismo. Então eles desfazem da aliança, fazem aliança com outro povo, começam a adorar outros ídolos, começam a oprimir o seu próprio povo, eles começam a desprezar a sua função, a função do Estado de fazer justiça,
E aí Deus fala que não, isso aí está errado, o coreto está bagunçado, eu tenho que consertar isso. E uma das vezes que ele avisa que vai fazer isso é no livro de Jeremias, capítulo 22. Assim diz o Senhor: desce à casa do rei de Judá e anuncia ali esta palavra, e dize: ouve a palavra do Senhor, ó rei de Judá, que te assentas no trono de Davi, tu, os teus servos e o teu povo que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: executai o direito e a justiça e livrai o oprimido das mãos dos opressores. Não oprimais ao estrangeiro, nem ao órfão, nem à viúva. Não façais violência, nem derrameis sangue do inocente nesse lugar. Esses aqui, quando você continuar o texto, é uma profecia contra Judá. E Judá, da mesma forma que o profeta Abacuque falou, o profeta Jeremias está dizendo que ele vai ser punido por isso. Isso a gente vê em Amós também, essa ideia de que Deus vai exercer a sua presença, a sua justiça em relação ao povo, trazendo outro povo para combater. Isso aparece muito forte em Amós, especialmente na expressão de que Deus está junto daquele povo que vai oprimi-lo, com a expressão de que prepara-te, ó Israel, para o encontro com teu Deus. Quando a gente olha como é que funciona esse mecanismo de Deus exercer a sua justiça por outros povos, a gente vê muito isso no livro de Juízes. O povo, ele desfaz da aliança, se desfaz de Deus, vai para a idolatria, começa a bagunçar o coreto, e aí Deus vai e faz com que o povo de Israel seja punido, com que o povo de Israel sofra, para que ele se arrependa, e aí o povo de Israel se arrepende, e aí Deus vai e livra o povo de Israel da opressão. Só que passa mais um tempo, o povo de Israel volta para a idolatria, e aí eles são dominados por outra nação, Deus exerce juízo sobre eles, eles se arrependem, aí Deus vai e levanta um libertador, um juiz, aquele povo é liberto, e aí passa mais um tempo, eles cometem idolatria de novo, vem a opressão, se arrependem, e aí sempre está nesse mecanismo de arrependimento, aliás, de pecado, de opressão, de arrependimento, libertação, pecado, opressão, arrependimento, libertação, e aí vai fazendo esse ciclo no livro de Juízes. E isso não é que Deus pegou todo mundo de supetão, porque ele mesmo avisou que iria fazer isso em relação ao povo, em Deuteronômio 23, em Deuteronômio 28. Em Deuteronômio 28, o povo está acabando os seus dias de peregrinação no deserto. Eles já estão prestes a adentrar a terra prometida, e Deus começa a falar com o povo através de Moisés das bênçãos que eles vão ter se eles seguirem a aliança, e também das maldições que eles vão ter se eles descumprirem a aliança. E dentro dessas maldições que eles vão receber por descumprirem a aliança, está entre eles serem servos, serem oprimidos por outra nação. O Senhor te fará cair diante dos teus inimigos por um caminho, e sairás contra ele, e por 7 caminhos fugirás diante deles, e será motivo de horror por todos os reinos. Versículo 28. O Senhor te ferirá com loucura, com cegueira e com perturbação de espírito. Versículo 32. Os teus filhos e tuas filhas serão dados aos outros povos. Os teus olhos o verão e desfalecerão de saudade todo dia, porque a tua mão nada poderá fazer. Versículo 36 começa a falar do exílio. O Senhor te levará, e o teu rei que tiveres constituído sobre ti a um agente que não conheces, nem tu, nem teus pais, e ali servirás aos outros deuses, feitos de madeira e de pedra. Todas essas maldições virão sobre ti, e te perseguirão e te alcançarão, até que sejas destruído, porquanto não ouvistes a voz do Senhor teu Deus, para guardares os mandamentos e os estatutos que te ordenou.
Portanto, não servistes ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Versículo 49. O Senhor levantará contra ti uma nação de longe, da extremidade da terra, cujo voo impetuoso da águia, nação cuja língua não entendes, nação feroz de rosto, que não respeitará o velho, nem se apiedará do novo. Versículo 64. O Senhor vos espalhará dentre os povos, de um até outra extremidade da terra. Servirás ali outros deuses, que não conheces, nem tu, nem teus pais, e servirás a madeira e a pedra. Nem ainda entre essas nações descansarás, nem a planta do teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, olhos mortiços e desmaio de alma. Bom, aquilo que o Novo Testamento traz como doutrina é que Deus, como teologia, de que Deus exerce a sua vingança contra pessoas, exerce a sua vingança contra nações e contra estados, contra o rei. E Deus faz isso de maneira soberana, colocando uma nação para dominar uma nação, colocando um rei para dominar um outro rei, e fazendo com que a nação de Israel seja punida, e punindo também aquela nação que puniu o povo de Israel, porque eles também são violentos, sanguinários, e eles são idólatras. A gente tem que entender que a nação de Israel, ele era um povo, ele era uma nação. E como nação ele tinha que exercer a sua finalidade de vingador. E ele, vingador de Deus na terra de Canaã. E quando ele exerce a sua atividade, a sua finalidade, Israel não exerce a sua divisão de terra. Quando Israel domina um povo, ele não exerce sua divisão de terra como os outros povos fazem. Os outros povos faziam a divisão conforme a maior tribo, e eles organizavam as suas tribos conforme acordos obscuros para ter mais poder bélico. Então, para conseguir essa terra, vou fazer um acordo com uma outra nação, e aí nós dois nos juntamos e a gente consegue mais terra, mais povos, mais escravos, mais... Israel não é assim. As divisões de Israel não são por motivos comerciais e bélicos, mas a união de Israel e a divisão de terra é conforme a vontade de Deus. Então, uma tribo, Israel, ela era formada não por questões bélicas, mas simplesmente por questões familiares, históricas e religiosas. E isso já é totalmente diferente de como as outras nações se comportavam. Outro motivo de Israel ser diferente é de que Israel não tinha um governo central. Israel não tinha líderes eleitos por serem grandes guerreiros, e tudo que eles falavam era ordem divina. Israel não tinha essa hierarquia, porque em último estágio quem decidia era Deus, diferente dos outros povos, que eram o melhor guerreiro. Diferente dos outros povos, Israel não tinha uma capital. Cada tribo tinha suas nações, tinha suas cidades principais, como Gilgal, Betel, mas eram cidades que tinham importância, mas não eram a capital que tudo era centralizado lá, a riqueza era centralizada lá, o imposto era centralizado lá. Israel não tinha isso. E por último, os líderes de Israel eram os anciões, os mais velhos, e os juízes. E os juízes eles aparecem muito em períodos de guerra, em contextos de guerra. E via de regra, a característica dessa liderança era uma liderança teocrática, porque era Deus que elegia, de certa forma, os juízes, os anciões, simplesmente pelo fato de que era Deus que prosperava a pessoa e dava a ela condições de longevidade de vida. Então era Deus que escolhia aquelas pessoas. Essa ideia de que Israel, diferente dos outros povos que tinha um único líder, um rei, não era aprovada em Israel, diante da teocracia de Israel,
Pelo fato de que Gideão, quando ele ganha a batalha, Gideão não quer ser rei. No versículo 22 de Juízes capítulo 8, o povo fala, não, você pode ser o governante daqui. E Gideão recusa, porque já tem um governante que é Deus. Então, a mentalidade de Israel, o Zeitgeist de Israel é diferente dos outros povos, que é uma ideia de centralizar tudo para deixar o poder na mão de uma pessoa só para poder prosperar e conquistar mais guerras porque a pessoa é boa de briga. Israel não é assim. Israel não era feito para ser uma máquina de guerra, mas era feita para ser um povo de sacerdócio. E é esse povo de sacerdócio que vai dividir as tribos e vai fazer isso pela fé. Quando acontece a divisão, a gente tem que entender que Josué já está mais velho. Ele já está bem mais velho e ele não vai conseguir fazer a conquista de toda a terra. Mas ele vai dividir a terra pela fé. Então ele conquistou muitas, conforme a gente viu na última aula especificamente, ele conseguiu diversas batalhas, ele conseguiu diversas localidades, cidades importantes, fontes de água, mas ele não ia chegar até o final da conquista, mas pela fé ele já faz a divisão tanto das áreas conquistadas, e aí ele vai dividir ali ele vai fazer sorteio, e também o sorteio das áreas que ainda serão conquistadas porque foi promessa de Deus. A primeira pessoa a receber a terra é Caleb. Caleb ele foi com Josué, a gente sabe, entre os primeiros espias ali com Moisés, que eles veem a terra de Canaã, mas os outros espias têm medo e Josué e Caleb não. Por causa disso, o Caleb ele recebe de Deus a promessa de que o lugar onde ele foi seria dele e da família dele. Esse lugar ali que Caleb escolheu é o Monte Hebron. E o Monte Hebron, antes de Caleb possuir, era a casa dos gigantes, dos filhos de Anak. E da mesma forma que Caleb não teve medo nos anos passados, ele não tem medo agora. Ele aceita, ele pede aquele lugar que Deus lhe deu, que Deus falou que lhe ia dar, e ele aceita como já dele, como posse. Ele pela fé vai tomar posse daquela terra onde estão os gigantes. E Josué ele faz uma proposta para a conquista daquele lugar, que aquele que matar o Kiriat Sefer vai casar com a sua filha Axa. E aí o Otiniel ele mata e ele consegue o direito de casar com ela e ter posse ali, ter direito à posse junto com Caleb. Ele foi uma pessoa que mais para frente vai se tornar juiz quando Josué parte dessa para melhor. Para realizar as divisões de terra, houve um sorteio. Houve, na verdade, diversos sorteios. Então, como é que o povo ele sabia qual que era a vontade de Deus para cada localidade? Simplesmente o povo fazia sorteio. E aquele que era sorteado ficava com aquela terra, aquele que era sorteado ficava com outra. E assim eles sabiam qual que era a vontade de Deus para cada localidade. A primeira tribo a ser sorteada é Judá. Judá vai ficar ao sul. E depois quem vai receber a herança vai ser os filhos de José, Efraim e Manassés. Só que Efraim e Manassés, eles não expeliram, eles não tiraram do seu meio os cananeus. Por causa disso, eles fizeram certos acordos regionais ali, e aqueles acordos, aquele contato próximo com os cananeus vai servir para eles de laço. Eles vão acabar sendo influenciados mais pela idolatria mais rapidamente do que as outras tribos. Josué também tem a sua herança. Ele recebe também uma montanha, a Timnat Sera, da mesma forma que Caleb recebeu a Hebron, a montanha de Hebron. Isso é interessante, a questão ali da montanha, porque é um lugar fortificado. Então fica mais fácil de se defender. Apesar de eles não receberem uma cidade, eles iriam construir alguma coisa diante do monte, acima do monte.
Só que não só as terras que eles conquistaram foram divididas, mas também as terras que eles não conquistaram. E olha que interessante, pela fé eles vão tomar por herança aquelas cidades, já sabendo que o Senhor Deus iria lhe dar, e vai ser dividida entre as tribos, e as tribos não reclamam pelo fato delas futuramente iam ter aquela terra. Eles já sabiam pela fé que aquilo eram deles, porque Deus prometeu. E diferente de Manassés e Efraim, Simeão e Judá, que recebem as suas terras, eles não murmuram, porque Manassés e Efraim, eles murmuraram, falando que o lugar que eles estão é pequeno demais para eles são muito numerosos. Simeão e Dan ficam felizes, eles sabem que aquilo que Deus deu para eles é bom, então eles não murmuram, diferente dos outros dois. Então a gente já vê aqui que mesmo um povo que já está melhorado, não é 100% ainda. E a gente vê também que o povo, se ele está reclamando dessa região, é porque alguém recebeu uma região melhor. Então a gente vê que o povo não era tão unido assim. E a gente vê que esse povo de Israel não era tão unido assim. Logo no próximo livro, que é o livro de Juízes, a gente vê isso de maneira muito mais forte em 1º e 2º Samuel, mas aí já são outros livros. E por fim, ali no capítulo 21, Levi, ele recebe a terra, aliás, Levi recebe a herança, e a herança a herança deles, eles são distribuídos em 48 cidades, mas a herança deles é o Senhor. Então eles têm lugar para ficar, essas 48 cidades espalhadas pelo povo, mas Deus é a herança deles. Aquelas cidades ainda são das tribos que fazem parte do território, e eles ficaram ali como peregrinos, porque Deus seria a pátria deles. Deus é a terra deles. Então a herança de Levi é a mais interessante para a gente, porque eles não recebem a terra agora, eles recebem Deus agora, e uma pátria que não é física, e eles ficam como peregrinos na terra. A doutora Patrícia Pazinato, ela escreve uma tese e ela fala que todo o cristão, ela é uma psicóloga muito famosa do Albert Einstein, foi minha professora, e ela fala que todo o cristão, dentro da mente dele, ele se entende como um peregrino. Ele olha para essa terra e fala, não, tudo bem, isso aqui tem problema, mas vai passar, nossa pátria não é aqui, meu lugar é minha casa celestial, eu quero ir para a glória. Ele se vê como um peregrino. Da mesma forma que Abraão se via como peregrino, da mesma forma que Moisés se via como peregrino, os levitas se viam como peregrino, os apóstolos se viam como peregrino. Então isso é interessante. Jesus também se via, ele fala que vai para o Pai. Então essa característica de olhar para esse mundo e nos ver como peregrino é muito típico dentro da fé cristã, dentro da fé judaico-cristã. E, bom, dentro dessa lição de hoje, que a gente tem que focar é que esse povo, eles conquistaram muitas coisas pela graça de Deus, porque Deus exerceu a sua vontade, Deus exerceu a sua soberania, Deus exerceu a sua justiça na terra, e Deus cumpriu a sua promessa que ele tinha feito a Abraão, a Moisés, aos patriarcas. Deus levou o povo a conquistar a terra, Deus exerceu a sua soberania, dividindo a terra conforme ele quis, conforme a maneira que era correta. E esse povo, eles tiveram fé de que esse Deus ia fazer tudo isso, eles corresponderam pela fé, eles creram, eles foram levados por Deus à terra, eles habitaram a terra, começaram a morar na terra. E não só as conquistas de agora, que é mostrada nesses capítulos de Josué, essas divisões, mas também as divisões daquilo que Deus daria no futuro. Então, é como nós recebemos agora o Espírito da reconciliação,
mas ainda temos em nós o pecado, nós temos nas nossas fraquezas, mas nós temos a esperança, foi-nos dada a esperança de que nós vamos, nós teremos nossos corpos transformados, nós seremos plenamente tomados por Deus e nós seremos transformados. Então é semelhante à nossa experiência. Nós recebemos algumas coisas pela fé, essas coisas são tesouros preciosos que nós temos em vasos de barro, mas nós ainda temos esperança de que as promessas serão cumpridas em nossas vidas futuramente. E esse povo ele recebe essas divisões dessas terras que virão, e eles recebem com alegria de coração, eles recebem com subordinação, com submissão e com fé. Então, quando a gente olhar para isso, para esse texto, que a gente não olhe só para a questão de um povo matando outro povo, ou de Deus apenas exercendo a sua justiça, que isso está acontecendo também, mas que Deus também está demonstrando a todo mundo como é que se tem fé. Uma fé que vai para além de aqui e agora, uma fé que é sublime, que transcende o nosso entendimento, uma fé que nos humilha, uma fé que nos quebranta. Bom, e como a gente está acabando as nossas matérias, eu vou deixar aqui algumas indicações de livro para que quem quiser se aprofundar mais na teologia do Antigo Testamento, no livro de Josué, nos livros que se seguirão, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, Reis, Crônicas, no Antigo Testamento de forma geral. Primeira coisa que eu indico, obviamente, a Bíblia. Leiam a Bíblia primeiro, estudem primeiro, marquem ela primeiro, escrevam e tal. Depois eu indico também indico livros de pesquisa e teologia, alguns que não podem ficar de fora, pelo menos para pontapé inicial. Panorama histórico do Antigo Testamento. Ele não vai tratar teologia, mas vai tratar ali de questões arqueológicas, para quem gosta de história, datação, quem escreveu o texto, como é que funciona, como é que acontece paralelos entre outros povos. Isso é muito interessante. O comentário cultural, comentário histórico-cultural da Bíblia, esse aqui é do Antigo Testamento, tem do Novo Testamento também. Ele é muito bom porque ele não vai olhar na perspectiva histórica e dos achados arqueológicos. Ele vai falar da cultura, muito da cultura. Então ele vai pegar o versículo da Bíblia e vai explicar a cultura daquele povo presente naquele versículo. Então é muito interessante para a gente começar a entender o porquê de muitas coisas. Então, leitura também obrigatória para quem quiser dar uma olhada nisso. E o Brueggemann, isso aqui a gente já citou antes, teologia do Antigo Testamento, como é que as doutrinas de Deus, a revelação de Deus, ela é demonstrada no Antigo Testamento. É muito interessante o Brueggemann, ele é muito bom mesmo. A respeito do Estado, o Estado debaixo da ira de Deus, o Estado a gente não pode idolatrar ele, não, o Estado foi Deus que deu. Então o Estado ele é maravilhoso, ele é perfeito, a gente tem que entender que o Estado, da mesma forma que o ser humano, está debaixo da ira de Deus, mas o Estado também ele tem uma função que é a função de Deus. Mas a gente não pode idolatrar o Estado achando que o Estado vai ser o novo Messias, que vai melhorar o mundo, vai fazer com que a vontade de Deus seja exercida na Terra, e a gente tem que tomar o Estado para fazer com que a vontade de Deus venha a todo mundo, a todo o Brasil, e aí se torne uma nação de crente. Isso não é uma visão bíblica. Então o livro Contra a Idolatria do Estado, do professor Franklin Ferreira, ele foi professor onde eu fiz faculdade, ele é um cara muito bom. O subtítulo é O Papel do Cristão na Política. Então, interessante, vale ler, ele é um conservador, tá? Vale ler. E também uma outra pessoa que deu aula na faculdade, que é o Dr. Landon Jones, O Deus de Israel,
livro muito bom mesmo. Ele vai tratar a revelação de Deus no Antigo Testamento. Como é que Deus, dentro das histórias de guerra, de fé, como é que Deus vai apresentando o caráter dele. Então é fantástico, fantástico mesmo. É alguém que conhece muito de Bíblia mesmo. Vale muito a pena dar uma lida, sem dúvida nenhuma. Então é isso. Se alguém quiser emprestado, eu posso indicar onde vende. Bom, irmãos, é isso. Fique com Deus. Deus abençoe. Até a próxima aula.